sobre o tema, né, da live, que é apologética na universidade. Eu trouxe um pouco assim de conteúdo para a gente conversar, mas vocês podem interagir também, fazer perguntas ou comentar alguma coisa. E enquanto eu vou falando, à medida do possível, eu vou lendo os comentários. Bom, a maioria, não sei se a maioria, mas muitos aqui já tiveram um certo contato com a apologética, né? Mas como eu não sei, né, se todos conhecem o que é apologética, eu vou resumir um pouco o que é apologética. Sim, apologética é um nome, para quem não está acostumado, parece um nome meio estranho, né? Apologética. Mas na falta de um nome mais simples, talvez, ou melhor, ficou apologética mesmo. Apologética é uma palavra que vem do grego, apologia, e significa uma defesa. Uma defesa, alguns dizem, semelhantes às que se vê nos tribunais, por exemplo. No tribunal, você, por exemplo, defendendo, como um advogado, defendendo alguém, não basta apenas você dizer, por exemplo, que aquela pessoa é inocente. Você precisa dar razões. Por que ela é inocente? Por causa disso, disso e disso. E a apologética cristã tem a ver com a defesa da fé cristã. Seja dar razões de por que a fé cristã é verdadeira, ou tentar responder objeções que querem dizer que a fé cristã é falsa. Então a apologética tem esses dois lados, né? E falando assim, a apologética parece ser muito ter só um aspecto racional ou lógico. Tem, mas não somente. A apologética tem um aspecto criativo também, porque numa relação com o evangelismo, por exemplo, abordando alguém, ninguém é igual. Devemos nós vamos abordar diferentemente cada pessoa no evangelismo, por exemplo, porque cada pessoa tem as suas crenças, o seu modo de ver o mundo, a sua cosmovisão. Bom, e quando a gente fala da apologética nesse sentido assim de defesa da fé, dar razões, às vezes soa algo distante. Parece que a apologética é só para um debate organizado na presença de toda a universidade, por exemplo. Ou vamos organizar um debate entre o ateu e o cristão, e ali sim a gente vai ver a apologética. Mas não é bem assim. A apologética ela pode e deve estar no dia a dia. A apologética a gente devia ver no dia a dia. Bom, eu gostaria de ler 3 versículos aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 10, versículos 3 a 5. A versão que eu tenho aqui é a versão NVT. E que bom que gostou do tema aí, João Paulo. Bom, segundo os Coríntios 10, do 3 ao 5. Diz assim na minha versão: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo.
Eu gostaria de destacar aqui no texto, né, que fala assim, no versículo 5, sobre opiniões que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Nós estamos cercados de opiniões que impedem o conhecimento de Deus. Muitas vezes até nós acabamos com certas opiniões que impedem o conhecimento de Deus. E não é só o caso do professor materialista, por exemplo, professor que diz que não existe nada imaterial, nada sobrenatural. Não é só aquele professor que fala isso na classe ou escreve seus livros. Mas, por exemplo, é o seu colega de sala, por exemplo, que diz que não é errado o sexo antes do casamento. Ele diz, você tem que experimentar antes de casar. Parece algo... tem muita gente que fala isso, mas preste atenção que é uma opinião que está impedindo o conhecimento de Deus. Ou seja, se você mora na universidade, na residência, por exemplo, tenha, sei lá, o seu colega de quarto diz que cada um tem que construir a sua própria identidade. No dia a dia, tem muitas falas assim que a gente já ouviu tanto, mas se a gente presta atenção, tem uma ideologia por trás, tem um pensamento errado por trás daquela frase. Nossa identidade é definida por Deus, na criação, na redenção. Então, só dar um exemplo, né? Eu estava uma vez na fila do RU, na UFAL. E às vezes a gente está sozinho, tem muita gente conversando, às vezes você ouve umas conversas na fila, né? E eu estava lá na fila e tinha um pessoal conversando e o rapaz disse mais ou menos assim: eu assisti um filme e ele mudou minha opinião. Se eu gosto de uma pessoa, mas ela já está em um relacionamento, eu aprendi naquele filme que ele dizendo, né? Ele dizendo que você tem que fazer com que aquele relacionamento acabe para você ficar com aquela pessoa que você gosta. Então, parece algo assim, às vezes banal, né? O que esse cara está dizendo, né? Mas essa ideia, será que não está impedindo o conhecimento de Deus? Será que ela, por trás dessa ideia, será que não falta o amor ao próximo? Falta amor ao próximo, que é aquele que está no relacionamento que ele quer acabar? Ou a idolatria daquela pessoa que ele tem que ter a todo custo? Então, a apologética ela é necessária no nosso dia a dia. Na fila da RU, na classe, na biblioteca. E nós vamos esbarrar com opiniões que impedem o conhecimento de Deus. E como é que a gente vai lidar com essas opiniões? No versículo 3, para quem entrou depois, eu li a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 5. No versículo 3, na minha versão, diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Nossas armas não são carnais. Qual seria a ideia, a maneira carnal de lutar contra as ideias que impedem o conhecimento de Deus? Talvez com a violência, com a censura, mas as nossas armas não são conforme os padrões humanos, são conforme os padrões de Deus. Uma ideia falsa, a gente combate uma ideia falsa argumentando racionalmente contra ela. Daí entra a importância da apologética. Mas uma observação, que a apologética
ela diz respeito a ajudar pessoas. Nosso objetivo não é simplesmente ganhar discussões ou mostrar que o outro está errado e a gente está certo. Nosso objetivo é ajudar pessoas. É amor pela vida daquela pessoa. É fazer com que os obstáculos que impedem ela de crer sejam removidos. Como que aqui está a pessoa e aqui está a cruz de Cristo. Só que às vezes tem muitos obstáculos entre a cruz e essa pessoa. Seja a ideia de que o materialismo é verdadeiro, o relativismo é verdadeiro, ou ideias errôneas acerca da ressurreição de Jesus. Então, a gente com a apologética vai derrubando esses obstáculos para que seja mais facilmente dessa pessoa chegar à cruz de Cristo. Então, esse é o nosso objetivo quando a gente está pensando em apologética voltada para o não crente, né? Por outro lado, a apologética ela também serve para os cristãos, porque aqueles que já são crentes, porque todos nós temos dúvidas, todos nós não sabemos de tudo. Então, a apologética vai nos ajudar a tirar dúvidas nossas, ou a fortalecer a nossa fé, dar mais confiança para a gente evangelizar. E em tudo isso vamos apontar, né, para o maior tesouro, né, que é Cristo. E como eu disse, assim, nós somos limitados. Deus ele se apresenta para nós através da natureza, da Bíblia, do próprio Cristo. Mas a nossa natureza caída acaba negando esse conhecimento divino. Por isso nós precisamos buscar esse conhecimento para fortalecer a fé, porque às vezes na nossa vida a gente está meio desanimado, a gente se entristece, mas se a nossa fé estiver fundamentada não apenas nas nossas emoções, porque se a gente está com Cristo apenas quando a gente está alegre, e quando chega a tristeza a gente não tem nada mais para nos fundamentar, né? Como é que a gente vai permanecer na fé? Bom, então, como eu vinha falando, né? Como se destrói essa ideia falsa, essa opinião falsa que impede o conhecimento de Deus? Argumentando racionalmente contra ela. E aí é que entra a parte dos estudos, né? Aquele que deseja defender a fé vai precisar estudar, né? Vai precisar ralar um pouco. Não é só assim, é essencial orar e ler a Bíblia, é essencial. É o mais importante até. Mas a gente também tem que se esforçar para conhecer mais, estudar mais. Não é que todos nós temos que ser eruditos. Não, nem todos precisamos ser eruditos, doutores em teologia, filosofia, não. Nem todos nós precisamos. Mas todos nós podemos melhorar um pouco. Todos nós podemos conhecer um pouco mais. Todos nós podemos pesquisar um pouco mais. Assistir uma palestra no YouTube. Podemos ouvir um podcast do Grace. Ou assistir a live da Cru Alagoas. A gente pode conhecer mais. A gente pode se esforçar mais. E é interessante a gente pesquisar sobre as principais cosmovisões que estão nas universidades, né? No caso, falando especificamente da universidade, né? Tem um autor que eu gosto muito,
o J.P. Moreland, ele diz que as cosmovisões mais as que são predominantes, né, hoje, além da cosmovisão cristã, é o naturalismo científico e o relativismo pós-moderno. O primeiro, naturalismo, diz respeito à ideia de que não existe nada sobrenatural, nada como alma, espírito, Deus, anjos. Para essa cosmovisão, essas coisas aí não podem existir. Então, para essa cosmovisão, o cristianismo não é nenhuma possibilidade. E a segunda, o relativismo pós-moderno, diz respeito à ideia de que todas as visões são corretas. E tanto o cristão, o ateu, o budista, o espírita, assim, todos estão corretos na sua opinião. Então, uma sugestão, né, seria buscar um pouco mais sobre essas cosmovisões, são as principais, e saber o que é que essa pessoa crê. Porque a gente tem que saber não o que a pessoa crê. Aquela pessoa, por exemplo, você quer evangelizar na universidade, é saber o que ela crê. Não é só para refutar ela, é para conhecer ela. Como é que ela pensa? Como é que ela entende isso? Isso vai ajudar. Não exatamente para você querer refutar ela, mas para você se aproximar dela, para você conversar com ela. É importante você saber no que ela acredita. E faz parte de amar ela, saber ouvir ela. Bom, então esse tema, né, das cosmovisões, né, fica para pesquisa aí, né? Naturalismo e relativismo. Fica para pesquisa esses temas aí. Bom, e na universidade a apologética, né? Ela tem muita importância, porém ela pode ser usada de maneira errada. E ela se torna então uma má apologética. Então gostaria de fazer a diferença entre a boa apologética e a má apologética. Bom, a má apologética, ela é marcada pela arrogância. É você chegar como quem sabe de tudo e querer refutar tudo que a pessoa acredita, chegar dizendo você está errado nisso, por causa disso, disso, você está errado, está errado, está errado, está errado. Essa é a marca da má apologética. Esse tipo de abordagem já está desrespeitando o princípio do amor e da ajuda às pessoas. A boa apologética, por outro lado, ela é marcada pela humildade. É a disposição de reconhecer que não sabe de tudo, é a disposição para reconhecer que pode pesquisar sobre aquilo melhor, disposição para ouvir. E ainda falando sobre a má apologética e a boa apologética, aí, como o Carlos destacou aí. Bom, a má apologética, você fala sem parar. Você imagina uma impressora. Você coloca para imprimir certa coisa e ela dá um defeito e tira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30 cópias daquela coisa que você só queria uma. Então, não seja essa impressora quebrada. Você vai somente irritar a pessoa e afastar ela de você. A boa apologética é a apologética que ouve o outro, né? Eu quero te ouvir, quero te conhecer. Eu estou interessado em você. Eu amo você. Eu quero te ouvir. O que é que você
o que é que você acredita, o que é que você pensa, o que é que você sente. Quero te ouvir. A boa apologética ouve. Bom, e por outro lado, a má apologética, ela também ainda tem a ver com arrogância também, mas no sentido de que acha que já sabe de tudo e acha que não precisa mais estudar. Eu vi um vídeo, eu, eu olhei a capa do livro, eu vi a capa do livro e eu já sei o que é que o livro diz. Não é assim, né? A, a gente tem que seguir aprendendo, a gente tem que seguir aprendendo, estudar sempre, né? Não sei, mas eu vou pesquisar, eu vou lutar com essa dúvida, eu vou perguntar a outros cristãos, eu vou pesquisar, tem que haver essa humildade, né? Bom, ainda sobre a má apologética, né? A apologética ela tem uma visão limitada. A apologética tem uma visão limitada. Ela não está vendo o todo, a má apologética. A má apologética ela está vendo ideias a serem refutadas, argumentos a serem jogados. A má apologética só vê isso. Por outro lado, a boa apologética tem uma visão mais ampla. É uma visão que consegue enxergar mais coisas e isso faz ter uma ação diferente. Bom, a visão mais ampla da boa apologética, como de certa forma já falei, que a boa apologética vê não só a ideia e o argumento, a boa apologética vê um ser humano a ser amado. Em segundo lugar, o que é que a boa apologética vê também? A boa apologética, além de ver que há ideias que impedem o conhecimento de Deus, a boa apologética vê que há uma guerra espiritual. Reconhece que ideias, cultura, opiniões podem e são influenciadas por ação demoníaca mesmo. Existe esse mundo espiritual e a gente tem que reconhecer isso. Não é só uma questão de estudou A, B e C e pronto, já está tudo resolvido. Não, a boa apologética vê que tem algo mais, que nós não podemos pregar na nossa própria força. A gente precisa do poder do Espírito Santo quando a gente está pregando. A gente precisa do poder dele para que as pessoas reconheçam a verdade do Evangelho, para que as falsas ideias não só sejam destruídas no campo das ideias, mas que elas sejam retiradas, né, do coração daqueles que estão nos ouvindo, que elas sejam transformadas, né, e o Evangelho de Deus tome conta, né, daquela vida. Então, a boa apologética reconhece que há algo mais do que simples argumentos. E, reconhecendo isso, a boa apologética ela também é feita com a oração. Tem um autor, eu vou até mostrar o livro porque depois eu não sei se eu vou pronunciar direito, né? Esse Budziszewski, nesse livro Mantendo a Fé na Universidade, ele diz que o que é que a gente precisa, né, como conversar com as outras pessoas, como conversar com os amigos não cristãos. Aí ele diz que tem alguns passos, que é orar, 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 orar. E isso
Ravani está dizendo aí. Por isso a importância da vida devocional. Exatamente. Precisamos orar todos os dias, precisamos ler a Bíblia todos os dias. Não é só uma questão de ir pela nossa própria força, e pela força do Espírito Santo. Precisamos ser fortalecidos. E Andrés também, falando sobre o poder do Espírito Santo. E... repete o nome do livro. Já responderam aí. Mantendo a Fé na Universidade. É publicado pela CPAD Budzewski. Bom, ele não fica limitado a dizer que a gente só tem que orar, né? Ele dá algumas razões para a gente orar. Orar pela oportunidade para encontrar ou para conseguir conversar com essas pessoas. Precisamos orar pela oportunidade de conversar com elas. Precisamos também orar para nós estarmos prontos para encontrarmos com elas, com essas pessoas. Precisamos orar para sabermos como falar, quando não falar. Que tem o lugar certo para a gente conversar, também tem o lugar que não é para conversar. O nome do autor é esse aí. Não, tô brincando, J. Budzewski. Eu nem sei. Ele é dos Estados Unidos, mas ele deve ter uma ascendência aí de outro lugar. Eu não sei. Inclusive, ele tem... aproveitando que tá falando dele, né? Ele tem um artigo muito legal nesse livro aqui, ó. Sua igreja está preparada? Ele tem um artigo muito legal que se chama Quando vão para a faculdade, podemos protegê-los? E ele fala sobre algumas razões pelas quais os cristãos, os jovens acabam perdendo a fé quando vão à universidade, né? E o que fazer acerca disso. Alguém falou alguma coisa que eu não... Pronto. O Webson está dizendo que também tem um livro do Augusto Nicodemos, Cristianismo na Universidade. Eu não conheço o livro, né? Mas fica a sugestão aí também. Sim, então continuando, né? Orar pela oportunidade de conversar com essas pessoas. Orar para estar pronto para conversar com elas. Orar para ter discrição. E orar para ter as palavras certas também. Às vezes a gente está preparado, mas não sabe bem como falar. Nós precisamos, né, dessas palavras certas, né, para conversar bem com a pessoa. Então temos que orar por isso também. Orar para a gente saber ouvir, que às vezes a pessoa fala uma coisa, a gente tem uma resposta e já quer dar essa resposta, mas às vezes o melhor é ouvir. Talvez você fale isso com essa pessoa, talvez em outra oportunidade melhor. Então precisamos orar para saber ouvir. E devemos também orar para que Deus prepare o coração dessas pessoas para que te ouçam. E também precisamos orar em gratidão a Deus pela vida daquelas pessoas, pela oportunidade de conversar com elas. E então essas são aqui umas diferenças da má apologética e da boa apologética, né? Que é humilde e tem uma visão mais ampla, né? E nós, mesmo que algumas coisas a gente saiba, algumas coisas, e a gente quer mostrar ao outro essas verdades, a gente... nem nisso a gente pode se orgulhar, porque tudo é fruto da graça de Deus nas nossas vidas. A gente sabe, não é por nossos méritos, é porque
ele foi misericordioso e se revelou a nós e nos abençoou e graciosamente nos salvou. Então não há motivo para ser orgulhoso, não temos razões para nos acharmos melhores que os outros. Tudo é pela graça de Deus. E sobre o que eu queria falar era basicamente isso, né? Se alguém quiser conversar alguma coisa, alguma